Então, sobre o assunto, a gente conversa agora com o chefe da infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Naime. Bom dia e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Muito bem, doutor. Como dissemos, uma pesquisa desenvolvida por uma coalizão de hospitais e institutos brasileiros avalia os efeitos dos sintomas prolongados e das sequelas após a cura da Covid-19, que vem sendo chamado de Covid longa, Covid prolongada ou long Covid. Doutor, explica pra gente cada um desses termos. Na verdade, Lívia, todos esses são sinônimos, são nomes que a ciência vem dando, para uma nova síndrome, que a gente chama de síndrome pós-Covid. Então, Covid longa, ou long time Covid, ou sequelas a longo prazo da Covid, significa um conjunto de sinais e sintomas que pacientes com Covid leve ou com Covid moderada a grave, que ficaram internados, podem desenvolver. Só para você ter uma ideia, Lívia, são cerca de 50 sintomas já listados, mais de 50 sintomas já identificados que podem estar presentes nesses pacientes que tiveram Covid leve, moderada ou Covid grave, e podem ser sintomas tanto físicos quanto sintomas mentais, sintomas psíquicos, neurológicos. E esses sintomas podem perdurar de 3 meses, 6 meses, ou até mesmo 1 ano, que é o máximo de tempo que a gente consegue avaliar, visto que a pandemia aí tem cerca de 1 ano. Doutor, agora, por exemplo, eu tenho relatos de amigos próximos que tiveram Covid-19 há alguns meses e eles tiveram perda de olfato e paladar e até agora esses dois sentidos não voltaram 100%. Uma hora volta, depois some. Então, para a gente entender de forma prática o que seria a Covid longa, esse quadro de que o olfato e paladar não voltou ainda de forma total, seriam os efeitos da Covid longa? Sim, Lívia, é isso mesmo. Então, eu trouxe até aqui uma colinha, porque são muitos sinais e sintomas do que já foi identificado de sintomas que podem se prolongar por 3 meses, 6 meses ou 1 ano após o episódio de Covid. Então, dor de cabeça, dificuldade de atenção, a pessoa não consegue prestar atenção no assunto, não consegue se fixar naquele tema que está sendo conversado, perda de memória, ansiedade, depressão. Aí os sintomas mais que você falou, de sintomas de perda do paladar, perda do olfato, zumbido no ouvido e perda no cabelo. Isso também está presente no pós-Covid. Outros sintomas agora mais cardíacos, palpitação, insuficiência cardíaca e aumento da frequência cardíaca. Em relação ao pulmão, alterações na radiografia, na tomografia pulmonar que ficam por muito tempo, falta de ar pós-atividade física, a pessoa não consegue mais retomar, por exemplo, aquele ritmo que tinha na corrida ou na pedalada ou mesmo na caminhada, dor no peito e desconforto ao respirar, e redução da capacidade pulmonar, ou seja, você puxa o ar, mas não consegue encher o peito completamente. E, finalmente, sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, problemas digestivos, perda de peso e ainda dores na articulação e risco elevado de trombose. Alguns pacientes ainda apresentam fadiga, que é um cansaço crônico, a pessoa não se recupera, não fica disposta como tinha aquela energia, aquela força anterior para fazer as coisas, problemas no sono, principalmente insônia. Então, todo esse conjunto de sinais e sintomas que eu discuti, são cerca de 50, se constituem na síndrome pós-Covid, que algumas pessoas têm, outras não, e que podem ser mais curtas, geralmente elas duram até 3 meses, mas podem se prolongar por 6 meses ou até 1 ano. Portanto, é uma doença, uma complicação nova que nós estamos conhecendo e é importante que esses estudos sejam feitos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque imagina viver com um ou mais desses sintomas por tanto tempo, Exatamente, doutor. E o senhor falou sobre alguns sintomas que me chamou a atenção, como, por exemplo, falta de atenção, ansiedade, que são doenças mentais. Estaria no estudo também a tentativa de responder o porquê que uma doença física que é provocada por um vírus consegue transcender e envolver também as nossas mudanças de emoção, de pensamento, até mesmo de comportamento?
Essa resposta a gente já tem, Lívia. É importante dizer, e a gente vê isso todo dia, eu acabei de passar a visita agora na nossa enfermaria, estou aqui no hospital, né, trabalhando na terça-feira, entre aspas, de carnaval, a encefalite pelo Covid. Então, o SARS-CoV-2, o vírus que causa Covid, ele tem um tropismo, ele gosta de ir para o sistema nervoso central. Alguns pacientes desenvolvem uma grave inflamação durante o período agudo da doença e isso leva a sequela. Ou seja, a encefalite pelo Covid deixa uma sequela que, você disse bem, né, como a gente havia discutido, cursa com dificuldade de atenção, perda de memória, ansiedade, depressão, dor de cabeça. Em alguns casos mais graves, nós temos 2 pacientes aqui nessa situação neste momento na nossa enfermaria aqui na Unesp, as pessoas podem inclusive entrar numa etapa próxima àquele estado vegetativo, ou seja, perdem a consciência, não conseguem mais falar, não conseguem mais exprimir palavras, perdem muito da esfera cognitiva. É lógico, esses são casos mais graves, né, pacientes que saíram da UTI. Mas em pacientes mais leves, que tiveram Covid leve, esses sinais de perda de memória, de atenção, ansiedade, insônia, são muito frequentes, mostrando que o sistema nervoso central é um alvo bem frequente do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Ou seja, né, doutora, essa doença não é brincadeira, porque pode gerar aí esses sintomas graves, como o senhor está mostrando e trazendo aqui para a gente, de exemplos que o senhor está vivenciando aí na sua enfermaria, né? Agora, doutor, o estudo, né, em questão acompanha mais de 1,2 mil pacientes que enfrentaram a doença em todo o país e foi agora integrada à estratégia da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A partir do momento que é integrado à OMS, o estudo ganha mais força para avaliar estratégias até mesmo de combate à Covid longa? Sim, esse grupo de pesquisa, né, que chama Coalizão, ele já estudou várias outros pontos, né? Por exemplo, o funcionamento, a ação se funcionava na hidroxicloroquina, chegando à conclusão que não tem ação, outras drogas. Então, é um grupo de estudos que agora se integra a uma estratégia internacional e a composição internacional multicêntrica. Quantos mais pacientes a gente tiverem de diferentes países e quanto maior o número desses pacientes para a gente entender a síndrome pós-Covid, é melhor para podermos traçarmos tratamentos e estratégias de terapia para esses pacientes. Ou seja, quanto mais a gente amplia esse conhecimento sobre a síndrome pós-Covid ou sobre a Covid longa, quer seja o nome que nós vamos dar para isso, nós temos mais, então, informação para poder ajudar o próprio paciente. Portanto, é fundamental que esses estudos de longo prazo sejam feitos e até para entender, né, por quanto tempo eles podem perdurar. Nós estamos falando aqui no máximo 1 ano, é porque a Covid tem 1 ano, a gente não sabe se pode durar 2, 3, 5 anos, não sabemos se essas sequelas podem ser para o resto da vida. E é importante que isso seja feito, Lívia, porque em algumas pessoas, principalmente a questão do déficit de atenção, da ansiedade, da depressão, da perda de memória, diminui muito a qualidade de vida dessas pessoas. Doutor, e quais seriam os tratamentos em estudo, né? O que os dados nos mostram para um tratamento eficaz e seguro até esse momento? Em relação à síndrome pós-Covid, especificamente, somente tratamento sintomático por enquanto. Então, por exemplo, para transtornos de dificuldade de atenção, perda de memória, ansiedade, obviamente é necessário uma avaliação do neurologista, talvez de um psiquiatra ou de um psicólogo para tentar traçar uma estratégia de terapia psicológica. Alguns quadros, lógico, vão ter que ser medicamentalizados, né? Uma pessoa que está com muita ansiedade ou que tem depressão vai precisar receber tratamento a depender da avaliação do neurologista, do psiquiatra. A parte pulmonar, né, que a gente discutiu bastante, tem muitos pacientes que ficam com restrição pulmonar, não conseguem desenvolver aquela capacidade pulmonar anterior. Idealmente tem que ser avaliado por um pneumologista, fazer alguns exames, algumas medicações podem ser feitas. Em relação ao que você falou, Lívia, de conhecidos, né, de amigos, perda de olfato, perda de paladar. A gente tem pacientes, eu tenho pacientes que já tiveram Covid há 4, 5 meses e ainda não retornaram
o olfato e o paladar. E aí o acompanhamento com o médico otorrinolaringologista, com essa especialidade, eles têm lá um treinamento olfativo. Você cheira café, cheira chocolate, algumas essências, para ir treinando o seu cérebro a se readaptar. Então faz parte de uma integração multidisciplinar. A síndrome pós-Covid ela tem que ter essa atenção de várias especialidades para que cada uma dessas complicações seja tratada especificamente. Não existe uma medicação, uma poção mágica, uma bala mágica que vai resolver todos os problemas de uma vez só. Depende de cada sintoma em cada pessoa. Doutor, então a Covid-19 tem nos mostrado que consegue provocar efeitos agora no presente, eventos de longo prazo que vão se estender para o futuro e agora com essa questão que nós temos das novas variantes. A preocupação aumenta, essas novas variantes podem acarretar até mesmo questões de a longo prazo que ainda desconhecemos, doutor? Com certeza, Lívia. E eu queria começar esse comentário dizendo que já está muito claro, né? A gente vem falando isso há bastante tempo, desde meados do ano passado, a Covid não é somente uma doença respiratória. Ela começa com uma doença respiratória de trato alto, né? Uma infecção de vias aéreas superiores e depois pode ir para o pulmão, mas depois ela se dissemina. Então ela tem que ser encarada como uma doença sistêmica. E essas novas variantes, elas trazem algum risco potencial, principalmente de aumento de transmissibilidade, ou seja, o vírus mutante, esse vírus P1, por exemplo, que está circulando no Brasil, muito provavelmente é mais transmissível, é mais fácil de pegar, é mais fácil de passar de pessoa para pessoa que o vírus original. E temos muitas dúvidas que a gente precisa entender em relação a essa variante brasileira, em relação ao escape da resposta imune, ou seja, talvez ele seja mais fácil de causar reinfecção, porque ele foge dos mecanismos do nosso sistema de defesa, e se isso for comprovado, temos que abrir muita atenção para ver se ele também não foge da resposta imune que é desencadeada pelas vacinas. Então essas são duas dúvidas muito importantes que a gente precisa entender em relação à variante brasileira. Lembrando que esse tipo de comportamento de aumento de transmissibilidade já foi visto na variante do Reino Unido e de escape da resposta imune já foi visto no vírus da variante da África do Sul. Então, essa variante brasileira é potencialmente algo bastante perigoso, que a gente tem que estudar mais para entender esse tipo de comportamento e ver se não tem até outras variantes circulando. Por isso, a vigilância epidemiológica molecular, ou seja, redes de laboratório que façam o sequenciamento desses vírus que estão por aí circulando, para entender se se trata do vírus original ou já se trata de variantes de atenção, são aquelas variantes que têm mais risco, é essencial. Essa rede de laboratório precisa funcionar. Muito bem, nós conversamos com o chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer estar com vocês aqui, Lívia. Um grande abraço a todos da Jovem Pan. Até mais, doutor. Uma boa terça-feira de carnaval de trabalho, né, doutor? Uma boa terça-feira de plantão. Estou aqui, continuo à noite, vou sair só amanhã às 6 da tarde, mas seguimos em frente aí na luta contra a pandemia. Exatamente. Até mais. Até mais.